Você pode projetar 1 Coríntios 11, 23? Primeira Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, tradicionei, que o Senhor tomou o pão, estava sendo traído. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Note o que eu escrevi aqui. A ceia do Senhor é um memorial da obra de Cristo. Em memória de mim, da obra que Ele realizou por nós. Por isso estamos aqui. 25. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Temos estudado isso em 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses, que Ele virá para a sua igreja nas nuvens para arrebatá-la. Muito bem. Vamos, esses dias, eu fui substituir uma vez do Donizete lá na rádio e foi me pedido para falar alguma coisa da reforma. E lá eu pontuei algumas coisas. Entre elas, o sincretismo religioso gerado por Constantino, criando a Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso, trouxe uma série de consequências. E os irmãos vão poder perceber essas consequências. Primeiro, ponto de vista católico com respeito a esse texto. Os elementos transformam-se no corpo e no sangue de Cristo. Ou seja, transubstanciação. Um ponto de vista totalmente errado, totalmente herético, porque o Senhor Jesus está partindo o pão falando: este é meu corpo. Ele não está ali dentro. Pega o vinho, este é meu sangue. O sangue dele não está ali. O sangue dele seria vertido no dia seguinte, na cruz, o sangue da nova aliança. Veio a reforma. Lutero faz uma série de reformas necessárias. A salvação é somente em Cristo, pela fé. E a idolatria não faz parte do culto a Deus. É uma concorrência. Mas Lutero iniciou uma reforma que ele mesmo não terminou. Por quê? Ponto de vista luterano, quando ele criou a Igreja Luterana. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes e misturados nos elementos, no pão e no suco de uva. Notem que aqui ele não reformou. Ele manteve o mesmo conceito do qual acabamos de ler. A ceia do Senhor é um memorial. Mas não parou aí. Note, existe uma heresia, uma continuidade, sempre que diminuindo de foco, mas ainda mantendo aspectos que não estão no texto. Chega Calvino, as igrejas reformadas. Igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja metodista, essas são as igrejas reformadas. E o ponto de vista calvinista é que existe uma presença espiritual no pão
e no cálice. Notem, uma intensidade menor, mas ainda errada. Porque não existe uma presença espiritual nos elementos. A presença espiritual tem que ser em nós, na nossa memória, na nossa consagração, na nossa submissão, no memorial. Por isso que no programa eu falei que a reforma foi pequena, precisava ter sido mais abrangente e contínua, o que não acontece. Não só não acontece no meio reformado, como não está acontecendo nos demais meios, pentecostais, carismáticos ou mesmo bíblicos como o nosso. Precisamos participar desse memorial com extrema consagração de fé na palavra, na vontade de Deus. E não naquilo que os homens desejam e querem ouvir, mas aquilo que está escrito. É essa fé que tem que ser exercitada. Logo, o ponto de vista verdadeiro é o memorial da morte, da obra de Cristo. Então, o que devemos estar lembrando é memorial do quê? Da substituição, da redenção, da reconciliação e da propiciação. Essa é a obra de Cristo. Precisamos ter isso bem definido em nossas mentes com clareza, porque essa é a razão do memorial. O memorial sem compreensão daquilo que Jesus realizou, ele é vago, ele é superficial. E precisamos fazer esse memorial com consciência daquilo que estamos fazendo. A substituição. Cristo morreu no lugar dos pecadores. Ele nos substituiu. 2 Coríntios 5, 21, vai esclarecer um pouco essa questão. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, Ele o fez pecado por nós. Ele nos substituiu, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. E o pecado não ficará impune, diz a palavra de Deus. Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez que a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. Então foi necessária a justiça dele ser praticada, o pecado punido, nos substituindo, porque essa punição cabia a cada um de nós. Esse é o primeiro aspecto do memorial, a substituição. E se você está aqui, é porque o Salvador, o Senhor Jesus, sem pecado, tomou sobre si o meu e o seu pecado. Para que possamos ter o quê? A justiça de Deus sobre nós. Sermos justificados. Ou seja, Deus fez Cristo ter uma oferta pelo pecado em nosso favor. Quando cremos nele, Deus nos considera o quê? Justos. Então, as leis de Deus foram cumpridas. Porque o pecado foi punido, o meu e o seu, sobre Cristo, que nos substituiu. Essa é a primeira razão do memorial. Segunda razão do memorial, a redenção. A redenção significa pagar o preço do resgate. Aqui tem uma série de heresias faladas
que eu não vou desenvolver aqui agora, mas eu acho que a pior delas é falar que o preço que foi pago para Satanás nos libertar do inferno. E isso é falado dentro da igreja reformada, tá, gente? Então, vamos vendo até onde chega a coisa. Para que possamos ter o quê? A justiça de Deus. Então, a redenção é nos retirar, nós que somos escravos do pecado. Ele nos retira, nos liberta completamente. Não é superficialmente, é totalmente. E o preço do pecado foi pago como? Na totalidade. Interessante quantos crentes se escravizam de pecados outrora cometidos e eles acham que não existe como ter perdão daquele pecado. Isso é falta de fé. Porque quando o Senhor nos redimiu os nossos pecados na sua totalidade. Precisamos crer na obra de Cristo, na amplitude dela. E o pecador foi liberto das consequências desse pecado. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Redenção. Agora, por que ele não está falando que o resgate foi por todos? Como as igrejas liberais pregam. Que Jesus morreu na cruz por todos e todos estão salvos. Heresia. Por muitos. O sacrifício de Jesus, ele tem o poder de perdoar o mundo todo. Mas somente usufruem deste perdão os que creem. Em resgate por muitos, não por todos. Então ele deu a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, embora seu sacrifício é suficiente para purificar todos, é eficaz somente sobre os que creem. Terceiro aspecto, reconciliação. A reconciliação foi necessária devido ao estado de alienação do homem com relação ao pecado e com relação a Deus. O homem está totalmente entregue ao pecado e longe de Deus. Esse é o estado do ser humano. Isso foi produzido pelo pecado, causando uma inimizade entre o homem e Deus. Então, o homem tem que ser salvo e a única pessoa capaz de alterar essa situação é o próprio Deus. Interessante como muitos procuram letra para isso. Obras, religiosidade, coisas que estão tentando substituir a Romanos, capítulo 5, versículo 10, vai falar um pouco dessa reconciliação. Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, pecadores, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, que é a razão de estarmos aqui, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, se quando inimigos, ele se sacrificou totalmente, dando a sua vida, quanto mais agora, que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
O interessante é que o ser humano parece que não faz questão de valorizar essa santificação que Deus trouxe sobre ele. E procura, por meios de achismos e religiosos, fazer aquilo que ele acha que é o correto, que é o certo, e não à luz da palavra de Deus, e se envolve em pecados dos mais diversos. Nos mais diversos lugares e ambientes. Na igreja, lá no mundo, em casa em especial. Esse memorial é um memorial da vida que temos com Cristo também. Por isso nós devemos fazer isso de maneira consagrada. Então esse memorial é um momento de reflexão. De reflexão porque cada um sabe. E sabe. Embora o ser humano ele lute, tentando negociar, tentando certificar, tentando dar razão da sua falta de fé, do seu comportamento, mas na verdade está em dívida com o Senhor. E esse memorial não deve ser comemorado desta maneira. É o memorial da vitória, é o memorial de uma vida consagrada, é um memorial de estar buscando sempre a vontade de Deus. É um memorial para não perdermos essa expectativa, essa perspectiva. O ministério presente do Senhor Jesus é ressurreto nos céus. E esse ministério é que nos mantém salvos. Propiciação. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Por que é necessário propiciação? Porque o ser humano se encontra debaixo da ira de Deus. Mas essa ira já foi aplacada pela morte de Cristo pelo pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos lembrar, a palavra de Deus, no Antigo Testamento, na lei judaica, ela, com a lei, demonstra que somos pecadores e condenados. Mas não foi a lei que se manifestou aí, foi Cristo, na cruz. Manifestou que é a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus que estava sobre mim e sobre você. Justiça de Deus, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte sobre a humanidade,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aos que creem. Versículo, voltando lá, Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós. Todos nós carecemos da glória de Deus. O problema é quantos de nós vivem ainda pecando. Quando não na prática do pecado. Não mais escravo do pecado, não mais acorrentado como escravo, mas na prática do pecado pelo simples desejo de pecar. Pelo simples desfrutar do pecado. Pecado consciente. Todos pecaram. Isso toca toda a raça humana. Pois todos carecem. Esse verbo carecer, ele está no presente. O que está indicando o quê? Ação contínua. Continuamos carecendo. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados. Justificados é um termo legal para garantir um veredito favorável de absolvição. O salário do pecado é a morte. Já existia um veredito desfavorável de condenação. Lembrando que a palavra perdão, de quando nós cremos, é uma palavra de perdão judicial. Exatamente isso. Uma justificação legal. Estávamos legalmente condenados, estamos sendo absolvidos legalmente. Pela obra de Cristo. Gratuitamente. Esse gratuitamente é como se fosse um presente dado sem motivo. Não tem motivo, não tem razão. É como o sentido inverso do Salmo 35, 19. Vamos lá, Salmo 35, 19. Não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. É exatamente o sentido inverso desse. Aqui, gratuitamente, né, são inimigos, sem causa odeiam. O gratuitamente, no sentido positivo do nosso texto, é sem razão, sem causa. Não tem razão, não tem causa para ele ter feito isso por mim e por você. É gratuitamente. É ação de amor. Por sua graça. Voltando lá no nosso texto, 3:24. Por sua graça. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Por favor imerecido, por iniciativa de Deus, gratuitamente, sem causa, sem motivo. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica.
não há mérito, não há razão, é iniciativa dele. É Deus quem os justifica. Favor imerecido. Oferecendo Cristo como nosso Redentor. A redenção. Ele nos substituiu, ele nos redimiu. Versículo, voltando lá, 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A quem? A estes que não têm mérito, a estes que recebem graça gratuitamente. Deus propõe no seu sangue como propiciação. Ou seja, que Cristo seja o propiciatório, que Cristo seja a tampa da arca da aliança. Lembrando que a tampa da arca da aliança, no Santo dos Santos, recebia o sangue de cordeiro para satisfazer a ira de Deus. E no caso aqui, por meio da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, todo aquele que crê tem a remoção dos pecados pelo sacrifício de Cristo, satisfazendo a santa ira de Deus. Quando se fala de ira de Deus, eu percebo que algumas pessoas ficam incomodadas, como que tivesse que pedir desculpa por Deus ter ira. Mas Deus tem ira, é irado e essa ira é santa. E essa ira está sobre toda a humanidade. João 6, 3, 36. 3. Capítulo 3, versículo 36. Isso. 3, não 6. Isso. É. Por isso, quem crê no Filho, o Senhor Jesus, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus, a santa ira de Deus. É um atributo dele, um atributo santo. Porque ele não pode tratar a santidade no mesmo peso do pecado. O pecado não ficará impune, diz a palavra de Deus. O pecado tem que ser punido. O pecado está debaixo da ira de Deus. E toda vez que pecamos, nós estamos desafiando a santidade de Deus e buscando a ira sobre a nossa vida. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele se ira contra o seu povo. Horrível coisa. Precisamos levar a sério isso, gente. Muito a sério. Eu tenho me empenhado bastante, irmãos, para com a palavra de Deus, com discipulado, com aconselhamento, com suporte, com apoio, com ensino, para que isso ocorra. Mas a sensação que eu tenho é que quanto mais se esforça, mais a ação contrária aumenta. E não estou falando da ação contrária do diabo e nem do mundo. Eu estou falando da ação contrária dos irmãos.
Isso não só causa tristeza, causa decepção com a expectativa que a gente constrói de uma vida santa na vida dos irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos tivessem mais apreço, não a mim, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus. Porque servir a Deus é buscar a sua vontade, é ensinar a sua vontade, é praticar a sua vontade, é estarmos vivendo a sua vontade, é estar sendo um corpo unidos, como cantamos. Mas a situação, a realidade, não tem sido essa, mas precisa ser buscada. Nas pequenas coisas. Quando nós estudamos Hebreus, lembra que nós vimos que o primeiro passo da queda é negligência? E eu espero estar conversando com os irmãos a respeito desse primeiro passo, de negligência. Porque o segundo degrau é coração incrédulo. Vamos dar um passo para trás, subir um degrau para trás. Precisamos levar mais a sério. Cristo é o nosso propiciador. Voltando ao nosso texto lá. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Fé na obra de Cristo, no sangue de Cristo, na obra salvadora de Cristo, que nos substituiu, que nos redimiu, que nos reconciliou e que é propício a nós, salvo não desejarmos, não vivermos ou não praticarmos. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados. Que pecados são esses? Aqueles anteriormente cometidos, dos que creram antes da sua vinda. Muita gente morreu antes disso, crendo que ele viria. E esses que creram, estão recebendo o resgate aqui, no sacrifício, na obra de Cristo. É no mesmo ponto, no sangue da nova aliança. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo, porque o pecado não ficou impune. O pecado derramou-se ira de Deus sobre o pecado, na pessoa de Jesus Cristo. O meu pecado, o seu pecado, a minha e a sua transgressão foram derramados sobre ele. Então ele foi justo, aplicou, e foi justificador, porque ele mesmo se sacrificou por nós.
Justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Essa é a razão de estarmos aqui neste memorial. Por causa da obra de Cristo. Esse é o memorial abençoador. Para quem? Para os que creem. Para quem? Para os que estão em plena comunhão. Para quem? Para os que desejam fazer desse momento um momento de ponto de partida e de referência na sua vida. É bênção. Mas aquele que participa sem discernir, toma juízo para si. Voltando ao nosso texto, em Romanos 11, 23. Desculpa. 1 Coríntios 11, 23. E nós vamos fazer um pouco diferente hoje, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quem recebeu do Senhor? O apóstolo Paulo. E o que ele está entregando? Uma tradição apostólica. Já ensinei, já falei. Não quero falar nesse momento, mas vou falar muito mais depois desse momento sobre a outra tradição. Mas, nesse momento, é esta aqui que nós estamos comemorando. E nós devemos fazer isso com todo temor e tremor. Os irmãos que se sentem alinhados por isso, a ceia do Senhor é um memorial da obra de Cristo. É um memorial. Cristo não é os elementos. Não está nos elementos. E muito menos espiritualmente nos elementos. Porque é um memorial da obra. Aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor, desejam se pôr em plena comunhão e lutar por essa fé de hora em diante, dedicadamente, com prioridade. Eu gostaria que fiquem em pé. E eu gostaria que fizéssemos como uma fila e fôssemos passando de lá para cá. E quem for participar, venha receber o elemento aqui à frente. Vamos começar pela consagração do pão. Pão sem fermento, porque fermento simboliza pecado. E esse é o memorial da libertação do pecado. Os irmãos que vão participar podem ficar em pé e estar vindo à frente pegando aqui comigo os elementos. Chama. Pode vir? Deixa eu pegar já aqui, para não dar dois trabalhos. Tá. Isso. É que eu estou com a mão. Aí, gente. Isso. Já pode pegar também o cálice.
Cris. Aí. Isso que eu ia falar. Acabou. É isso, vê lá para você. Ela dá para você. Alguém mais? Não? Vamos nos colocar em oração? Eu gostaria que fosse um momento de consagração. Se coloque diante do Senhor. Você sabe que você tem que tratar com Ele. Vou estar orando. Jaqueline. Aqui do outro lado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos isso. Vinte e cinco. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. A nova aliança, só relembrando os irmãos, é esta aqui, ó, com a nação de Israel. Essa nova aliança foi selada com o sangue dele. E esse aspecto dessa bênção está estendida a nós, a sua igreja. Porque está em Coríntios isso. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Não podemos perder a perspectiva dessa obra de Cristo. Não só na vida de todos os salvos, mas na minha, na sua vida especial. Participemos. Vinte e seis.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor, agradecemos por tão grande obra, insubstituível, ímpar, que somente o Senhor poderia ter realizado e realizou. Grato, Senhor, porque se hoje estamos desfrutando da Tua obra em nossas vidas, é porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Senhor, nos conduza, Senhor, em fidelidade, em santidade, em devoção, até aquele dia que o Senhor vier nos resgatar, nas nuvens, nos ares, para estar com o Senhor para sempre. Que essa seja a nossa realidade, a nossa devoção, a nossa dedicação, a razão do nosso viver. No nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós de maneira permanente, até que o Senhor venha. Enquanto isto, nos ensina, nos consola e nos dirige na pessoa de Deus e o Espírito Santo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Pode sentar. No término, se os irmãos daí puderem trazer os cálices colocando na bandeja, seria bom. Algum aviso, alguma coisa?